Nós estamos chegando no segundo semestre desse ano e este é um bom momento para você rever as metas comerciais junto com o seu time de vendas. Principalmente porque nós ainda estamos passando por esse cenário turbulento, incerto, que traz consigo vários desafios. Mas nós não podemos parar. É hora de já começar a pensar na retomada com consistência. Então nesse vídeo eu quero te mostrar algumas dicas bem práticas para que você, junto com o seu time comercial, possa definir desafios consistentes, concretos e que vá trazer resultado mesmo nesse período tão atribulado. Esse é o canal Gestão para Todos, toda semana uma nova dica e orientação para você conduzir melhor o seu setor de trabalho. E eu sou Reori Fidelis, consultor em formação de gerentes. A primeira coisa que você precisa ter em mente é aceitar essa mudança. Não tem como nós lutarmos contra os fatos. O mundo inteiro está passando por um cenário atribulado e isso traz consigo necessariamente mudanças em todas as organizações. Então, é o momento de você olhar para aquele planejamento inicial, lá que você fez no final do ano passado, no início desse ano, e é hora de você rever quais eram as bases que fundamentaram o seu planejamento. O que você, como gerente comercial, decidiu a avançar nesse ano? As linhas de produtos, as campanhas comerciais, a busca de novos clientes. Quais eram aquelas bases e como que isso se transformou nesse novo período? Um ponto interessante aqui, ao aceitarmos as mudanças, é reconhecer que o cenário mudou. Mas também é importante que você não perca de vista quais eram os objetivos traçados inicialmente. Quais eram os desafios que vocês gostariam de alcançar, problemas que você gostaria de resolver. Não perca de foco esses objetivos. Alguns podem ter um novo significado, uma nova abordagem, mas no fim, a sua equipe precisa ter em mente que aquele norte ainda vai ser alcançado, mesmo por meios diferentes, mesmo em um tempo um pouco maior. Mas não perca de vista os objetivos que você alcançou. O segundo ponto, para você rever as suas metas comerciais, é avaliar o impacto dessa mudança toda na empresa. O impacto que vocês sofreram e, principalmente, avaliar também qual é o ritmo dessa retomada. Para isso, eu gostaria que você montasse uma matriz como essa daqui. Olha aqui a gente tem qual que é o impacto, e aí o impacto que a sua área sofreu fortemente, ou seja, suas vendas caíram bastante, ou não, pode ser que no seu setor de atuação as vendas sofreram um impacto menor. Então, quanto maior o impacto, aqui nós estamos falando de impacto nas vendas, o impacto negativo. Quanto maior o impacto, pior o cenário para vocês. E aqui no eixo Y, a gente está falando sobre o retorno, a perspectiva de retorno da retomada mesmo aí das suas vendas. Então, se o retorno for mais rápido, melhor. Ou não, talvez o impacto foi tão grande e a dinâmica do setor é tão específica que a retomada vai se dar em um prazo um pouco maior. Vai ser uma retomada mais lenta. Avalie essa matriz. Em qual cenário ou como que está distribuída as suas vendas nessa matriz? Qual cenário que mais se encaixa para você? Será que o grande volume de vendas sofreu um impacto muito grande e vai demorar muito a retomada? Isso é o pior cenário. Ou não, pode ser que a sua empresa já estava madura, soube se reinventar rapidamente, tomou boas decisões e você, aí junto com a sua equipe comercial, conseguiu segurar um pouco desse impacto negativo e vai conseguir retomar as vendas de maneira mais rápida. Essa matriz ela é fundamental para você entender onde vocês estão hoje, como que a empresa como um todo, não só o setor comercial, sofreu esse impacto. Veja esse exemplo aqui que eu fiz com um dos clientes da minha consultoria online. Nós pegamos o volume de vendas para cada um dos clientes nos últimos meses e avaliamos qual foi o impacto dessas vendas nesses principais clientes aqui. Olha só como que está essa distribuição. Aqui nós colocamos 3 níveis de impacto e 3 níveis de retorno.
E alocamos aqui qual é o volume de faturamento dos últimos meses em cada um desses clientes conforme esse cenário. Então, ou seja, aqui em torno de 40% dos clientes tiveram um impacto médio e vão ter um retorno rápido. É um ótimo cenário, né? Nessa empresa eles conseguiram segurar essa situação e rapidamente vão voltar. Por outro lado, veja que aqui ainda tem um valor considerável de clientes que deixaram de comprar dessa empresa nesse período e vão ter uma retomada um pouco mais difícil. É a partir dessas análises que a gente começa a definir as suas metas. Por quê? Porque se grande parte do seu volume de vendas não sofreu um grande impacto e vai voltar às vendas rapidamente, a partir do momento que você voltar a produzir, a abrir as portas, as coisas vão voltar rapidamente, então cabe sim manter o desafio original, manter as metas que foram planejadas no início do ano. Há uma outra situação, há uma situação que você sofreu sim um grande impacto, mas a retomada também vai ser muito rápida. Então, nesse cenário, o melhor é você planejar uma escala da situação de vendas atual para voltar ao patamar que você tinha antes de meta. Ou seja, imagina que aí no segundo semestre você tenha 2 meses de metas comerciais um pouco mais baixas, mas lá em setembro, as metas de setembro, outubro, novembro, dezembro permanecem como havia sido planejado no início do ano. Por que isso é importante? Porque o cenário, a retomada no seu setor vai ser mais rápido. Então, não adianta a gente deixar a meta lá em cima, penalizando a equipe. Não, vamos ajustar as metas desses primeiros meses. Junho, julho, agosto, até retomar. Por outro lado, você pode estar naquele cenário em que o impacto foi menor, mas a retomada também vai ser lenta. Esse é um cenário um pouco complicado. Por quê? Porque agora você vai passar por um longo período em um novo patamar de vendas, em um patamar de vendas mais baixo do que o que você tinha antes. Então, quais devem ser essas novas metas comerciais? A minha sugestão é que você avalie um percentual de redução médio que você sofreu nesses meses e aplique parte dessa redução de vendas nas metas dos próximos meses. Ou seja, você vai manter a curva de crescimento de metas, só que agora em um percentual um pouco mais baixo, mas o desafio ainda permanece. Porém, tem o pior cenário, o cenário daquelas empresas que sofreram fortemente uma queda de vendas e terão uma retomada lenta. O que fazer nesse caso? A minha sugestão é o seguinte: mudou, nesses casos, completamente a realidade da empresa, né? Não dá para a gente manter e fazer algumas análises sobre o histórico passado. Empresas que sofreram um grande baque nas vendas e que vão ter uma retomada um pouco mais lenta, provavelmente mudaram a sua estrutura, revisaram lá o organograma da empresa, abriram mão de alguns colaboradores, repensaram os investimentos. A empresa vai voltar em uma nova organização. Por isso, é importante que você defina metas com base nesse novo cenário. Base zero mesmo, começando do zero. Esquece o que foi planejado e vamos pensar nesse novo normal. Como que a empresa vai funcionar, como que você, junto com a sua equipe comercial, devem atuar. Para isso, a minha sugestão é que você avalie, junto com a alta liderança da empresa, qual deve ser o ponto de equilíbrio das vendas. Ou seja, qual é o menor valor que essa empresa deve vender para poder pagar a sua estrutura. Beleza, não tem como vender menos disso. A partir disso, a partir desse valor, também não dá para viver só no ponto de equilíbrio, né? A partir desse valor, é hora de você olhar a produtividade da sua equipe. Olhando para a equipe que permaneceu, quanto que eles conseguem produzir de vendas. O profissional mesmo, comparando-se entre eles.
avaliando um pouco aí do histórico entre eles, avaliando o perfil do vendedor que ficou, a garra que ele está tendo de voltar a vender, voltar a buscar, a produtividade de cada um desses profissionais. E é a partir dessa análise que aí sim você vai colocar um desafio acima desse ponto de equilíbrio, conforme a realidade de vocês. Percebe a importância desta análise de cenários para essa redefinição de metas? Não dá para simplesmente manter as metas passadas, prejudicando a moral da equipe que não vai alcançar as suas metas e fingir que nada aconteceu. A permanência das metas ela faz sentido apenas para aquelas empresas que sofreram um menor impacto e que terão a retomada mais rápida. Mas nos outros cenários, cada um demanda uma análise específica, ações práticas específicas. É nessa análise que você, gerente, vai ganhar a confiança da alta liderança de que você tem o comercial nas mãos, por maior que seja o desafio e o cenário externo turbulento, e você também vai ganhar a moral com a equipe. Afinal de contas, as metas estão adequadas a esse novo cenário. Agora, falando em equipe, é importante que nessa definição de metas você leve em consideração o crescimento da equipe, o desenvolvimento do seu time. Por isso que naquele cenário em que a gente fala de metas um pouco menores em agosto, metas um pouquinho maiores em setembro, é para a equipe voltar, retomar. As metas elas devem ser desafiadoras, mas elas também precisam ser alcançáveis. A sua equipe de vendedores precisa entender que, por pior que seja o cenário, eles são capazes de entregar melhores resultados. Aproveite esse período para pensar em ações de capacitação, de desenvolvimento, de integração, ações de trocas de boas práticas entre os vendedores. Não perca de vista os objetivos iniciais e que, por mais que o cenário mude, a sua equipe tem que, junto com você, buscar crescer cada vez mais rumo à excelência. Agora, se você está revisitando suas metas, também é hora de você rever os planos de ação junto com a sua equipe. Pega lá o que havia sido planejado com cada um dos vendedores. As ações foram feitas, não foram feitas, por quê? São ações que deixaram de ser feitas por conta desse cenário ou porque o vendedor já estava ali meio que enrolando? Pegue cada um deles, faça uma reunião de feedback mostrando as novas metas e aproveite para rever as ações, os planejamentos de trabalho do segundo semestre. Planos de ações consistentes garantem o alcance da meta. E é isso que a gente quer, vencer os desafios, por pior que seja o cenário por aí. Conte sempre comigo, hein? Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa desse apoio de gestão nesse momento. E participe do curso Gestores Excelentes. Nesse curso, eu mostro as 4 etapas da gestão para você ter o controle do seu setor nas mãos e vencer todos esses desafios. Um abraço e até mais!